Paz do Senhor para todos. Estou aqui com o pastor Cristiano. Para mim é uma alegria, uma satisfação enorme estar com ele aqui. Um cara que a gente tem uma grande admiração, amigo, pastor amigo, pessoa que bem chegado. Então nós temos essa alegria hoje de ter com a gente. E eu quero apresentar para vocês aqui um livro, Mente Curada com Bálsamo, do pastor Cristiano. Gente, você precisa ler esses livros. Pastor, fala um pouquinho do seu livro, está aquele do meu lado aqui. Já vai também já falando dos livros. Vai lá. É contigo, meu querido. A paz, Senhor, para todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor Oséias, Weber. Conheço eles tem bastante tempo e fico grato de estar aqui juntamente com eles nesse projeto. Ele me convidou para estar fazendo aqui essa tomada. Estamos aqui. Então, esse livro, Mente Curada com Bálsamo, às vezes nós falando, parece soberba, parece exaltação, mas é as próprias pessoas que têm me mandado mensagem e falado como Deus tem ajudado elas através do livro. Então, a gente fica feliz, a gente fica realizado, porque nós estamos sendo canal de Deus para a vida das pessoas. Então, quando a pessoa manda uma mensagem, não é que a gente vai inflar o ego, vamos ficar se achando, mas a gente fica feliz, porque Sim. Nós estamos sendo o quê? Representantes de Deus. E nada melhor do que ser representante de Deus, deixando Deus fazer efeito na vida das pessoas. Então, o primeiro livro que eu lancei foi esse aqui, que é o Mentiroso, foi em 2017, e esse eu lancei o ano passado. Então, ele era quase lançamento, como teve a pandemia, tudo. E eu estou escrevendo outro, que também é do mesmo raciocínio desse, dentro da psicanálise, da neurociência, que é Superando os Traumas da Solidão, como vivemos em época de solidão, época que fala muito sobre depressão. A intenção é ajudar as pessoas. Opa, e que bom, né? Vamos estar falando exatamente sobre isso. Né? Então, gente, adquire os livros do pastor Cristiano, você não vai perder, você só tem a ganhar. Então é isso aí, pessoal. É muito importante citar e falar, comentar sobre depressão, porque tem sido o mal do século, onde pessoas, pastor Cristiano, têm vivido situações muito, muito complicadas e, às vezes, inclusive, uma coisa que eu acho interessante é que eu já percebi que os pastores estão sendo os maiores psicólogos, né? Porque nós temos isso, eu tenho passado por experiência grande, fantástica. Pessoas, algumas palestras que eu tenho com algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs, traz pessoas, filhos, às vezes o esposo traz a esposa traz o esposo, às vezes com depressão, conversa com a gente trata o assunto de uma forma tão simples, tão normal, que a gente vê o resultado nisso, e eu termino pensando, nossa, eu virei um psicólogo assim. Fala um pouquinho, pastor, sobre isso, sobre essa questão da depressão. O que é que o senhor acha disso tudo, querido? Sim, realmente a depressão ela não é uma doença nova. Eles falam que é uma doença do século, mas essa doença é antiga demais. Verdade. Se nós formos olhar na Bíblia, eu não vou colocar assim como eles ficaram com depressão, porque eu não sou psicólogo, mas o conhecimento que nós temos, nós podemos citar na Bíblia pessoas que você vê quadro de depressão. Por exemplo, Elias, quando ele está pedindo a morte, é um quadro de depressão. Sim. Porque ele não está querendo morrer, ele está querendo aliviar daquele momento. Então tem todo aquele processo de Deus conversar com ele, enviar o anjo para conversar com ele, alimentar ele depois na caverna. Ele não está querendo morrer. Se ele quisesse morrer, era só ele ficar lá, Jezabel vinha com o exército e matava. O que ele queria era solucionar um problema. Aí você encontra a Ana, também que está, não, meu senhor, falando para ele, eu não sou filha de Belial, a minha alma está amargurada. E a depressão é a doença da onde? Da alma. É a doença da alma. Não é visível, não é na matéria. Se é na matéria, cortou, deu um ponto, cicatriza. Agora, quando a gente não vê, quando a gente não enxerga. É complicado. O próprio Davi, o vitorioso Davi, guerreiro Davi, tem uma vez, ele abre a boca e fala, quem me dera hoje que eu tivesse asas, como o pombo voaria, ia para bem longe. Ele estava angustiado devido ao seu filho Absalão, e ele está citando aquele que comia comigo na mesa, levantou o calcanhar, foi juntando uma situação e outra, ao ponto que ele não aguentou, estava angustiado. A angústia aniquilando, juntando, não é uma angústia qualquer, várias angústias, várias decepções, várias frustrações, acaba virando um quadro de depressão. Sim.
Sim. Ninguém fica deprimido de uma hora para outra. Verdade. A pessoa está triste, está com depressão. Não, é situações e é doença. É doença, Sim. é falta de algo no nosso organismo. Por exemplo, quando a pessoa está com resfriado, ela vai fazer o quê? Vitamina C, todo mundo sabe disso. Vai lá, suco de laranja, vitamina C. A depressão também é baixa de hormônios em nós, serotonina, várias, que nosso corpo já produz. Sim, verdade. Produz analgésico, produz tudo, mas vai tendo baixa. Então, não existe remédio para curar a depressão. Existe o remédio que controla todo esse sistema de falha no nosso organismo. Então, cientificamente comprovado, adorar, meditar, louvar, oração é excelente para ajudar A depressão. É. Isso é uma pura verdade. Inclusive, Paulo, em algumas... Eu acredito que lê a carta de Paulo, eu acho que todo pregador, todo pastor, toda pessoa que gosta da Bíblia... Esse livro tem muita coisa, né, de Paulo. Né? Então, Paulo, ele, em alguns momentos, ele cita, e dá para perceber que Paulo está praticamente ali, pelo menos é o que eu percebo. Né? Algumas falas de Paulo, ali dá um diagnóstico de depressão. Sim. Né? Algumas pessoas acham que não. Porque as pessoas acham que a única depressão é aquela que leva a pessoa já a morrer. Não é. Ela tem um grau de depressão. Sim, Cada pessoa tem um grau. É isso mesmo. Eu acredito, pastor Cristiano, que todo mundo tem depressão. Só que algumas pessoas, elas... É tão pequena os sintomas da depressão que não dá para parecer ser depressão. Tem muita lógica. Eu acho que tem um grau, cada pessoa tem um grau de depressão, e algumas delas, inclusive tem até amigos meus, alguns pastores, chegam até a dizer, um amigo uma vez falou para mim que depressão é frescura. Não é não. Né? E não é frescura. Mas eu não questiono muito essas coisas com determinadas pessoas, até pelo respeito que eu tenho por elas, e eu também não sou muito de contender. A Bíblia diz que aos santos não convém contendê-la. Então, melhor que a pessoa ela fica com a sua ideologia, com a forma de pensar, mas essas mesmas pessoas, você vai ver lá na frente com sintomas também Sim. de depressão. Não, Né? isso aí que você está falando, que acredita que todo mundo tem pelo menos um pouco, eu também concordo com isso, e nós nem combinou de falar isso. Sim. Também concordo. Todo mundo tem problemas, situações difíceis. Por que hoje manifesta mais? Porque nós estamos em uma geração, em uma época... eu acho que nós devemos ter a mesma idade. Você vai entender o que eu falo. O nosso pai estava conversando, nós não passava na sala. Sim. Eles falavam com nós só com o olho. Nós apanhávamos. Nós apanhávamos de cinto, apanhávamos de chicote. Ninguém apanha mais. Então, para nós era difícil. Então, nós fomos forjados, no bom sentido assim, com dificuldade. Sim. Então, era constante não com nós, e nós, tudo bem, não, tá bom. Eu quero isso, não tem condições de tudo bem. Hoje, o não para a geração de hoje deixa eles frustrados demais. Então, eles não foram preparados. A geração de hoje não está sendo preparada. É por isso que tem muita gente com quadro de depressão. Aí você fala, mas você está falando isso? E uma pessoa com 60, 70 anos de outra geração, fica também. Claro. Só que ali ele já aguentou muita coisa, já passou muita coisa. Ele já consegue controlar, né, pastor? Ele já tem aquela habilidade de se dar com isso. Né? Essa geração não, porque nós vivemos um tempo assim, muito, sabe, uma situação muito polêmica nessas questões, porque quando alguém tenta resolver ou procurar alguém para resolver um problema dela, com aquela pessoa, às vezes até ou a pessoa que ela vai procurar está com o mesmo problema. Aí fica aquela... Mas graças a Deus, como disse o senhor, como você acabou de citar a respeito de um ato de adorar a Deus, louvar, orar, cantar, ter uma atividade no reino de Deus, ou mesmo uma atividade. Eu conheço pessoas que às vezes ela investe muito no esporte, porque o esporte ameniza isso. Sim. Né? Distrai a mente. Distrai a mente. Porque, às vezes, o que mais acontece hoje, muitos jovens, muitas pessoas irem para as drogas, é porque querem encontrar um refúgio. Exatamente. Pastor, isso. E eu quero aqui, não sei se esse comentário que eu vou fazer vai fugir do nosso assunto, mas eu não sei, rapaz. Às vezes eu me preocupo muito com a geração de hoje nas questões dos pais, porque, às vezes, eles não estão sabendo lidar com determinadas situações com os filhos, com respeito aos filhos em Deus. Né? Já conheci muitos filhos
que quando eram crianças, adolescentes, jovens, estavam na igreja. Aí quando chegaram uma fase adulta, daquela liberdade total, elas saíram da igreja, e algumas lá já ouvi até dizer, e chegavam e me diziam, rapaz, só estava esperando a chegar a minha idade para mim largar meu... Eu era crente por causa dos meus pais, porque meus pais eram pastores, e mesmo quando eram aqueles crentes religiosos, e colocam impor coisas que, em vez de ajudar, faziam atrapalhar. Aí eles querem encontrar refúgio. Não encontra numa religião, não encontra, às vezes, nem dentro de casa. Eles querem encontrar. E engraçado, o que eu acho é que nós, como pessoas totalmente habilitadas no conhecimento de Deus, deveria realmente ter aquele cuidado, aquela pureza de poder dar atenção melhor nos nossos filhos e largar de serem religiosos, ao ponto até de, às vezes, a gente não se encontrar numa solução naquilo que os filhos precisam. E, às vezes, a gente só precisa mesmo de uma situação em perguntar, por que você quer? Meus filhos, antes, né, quando eles estavam pequenos, e eu percebia que a religião que eu estava não dava para eles. O que é que eu fiz? Fui tentando, estudando o que eles gostavam. Como que? Aí comecei a levar, eles gostavam de ir para Batista. Estratégia. Aí eu ia, aí tinha situações em que eles se queixavam muito da igreja que proibia isso. Meu filho gostava, começou a crescer a barba e queria ficar à vontade. E eu falei, não, eu não posso deixar a religião matar meu filho. Né? Mas aí quando a gente amadurece, e os pais são excelentes, rapaz. Deu um exemplo fantástico, a vida deles são um exemplo. Mas a religião não ajudaram nem os próprios pais. Aí os pais não tiveram nem como ajudar os filhos. Sim. Pastor, eu acho isso... Hoje nós estamos vivendo uma geração mais esperta, que acordaram para isso. E tem situações que às vezes já vêm de algo que a gente não tem nem como explicar. E a gente sabe que os pais foram um exemplo em tudo. Né? Mas Sim. O que o senhor pensa e acha disso tudo? Não, eu concordo, sim, com isso aí que você está falando. Realmente tem muito sentido, porque quando fala religião, é religare. Então, seria porque teria que ligar. Jesus, quando ele chegou na Terra, ele chegou quebrando todos os protocolos. Eles trazem uma mulher que tinha sido pega em adultério. Olha, a Escritura diz isso. Eles estavam usando a Escritura. Sim. A lei diz isso. Sim. Olha, a lei de Moisés diz isso. Jesus, tá bom, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. A intenção deles não era usar a Escritura ou a lei. A intenção deles era pegar Jesus. Então, quando a gente vemos, lógico, quem assistir isso aqui vai achar que nós abrimos as portas, escancaramos, quando faz uma entrevista igual essa, mas não é nada disso. O que Sim. nós entendemos é o quê? Que tem muita coisa que nós impunha que não precisava. Por exemplo, eu sou de uma época, eu falo isso com todo carinho, com todo respeito a todos, que cada gente tem um sistema, mas eu sou da época onde ninguém poderia pregar sem blazer. Sim. Eu tive também, eu sou dessa época. De barba, bigode, eu não podia. Hoje eu uso barba, estou aqui barbeado e eu não vejo problema nenhum em barba, em bigode. E tá falando, eu estou sem blazer hoje, lógico que não é igreja, mas eu fui discipulado assim. Então, com todo carinho, todo respeito, se algum dos pastores antigos que me discipulou ouvir isso, não é querendo atacar, é com carinho, com respeito. É um comentário, né? Isso. Era uma época onde era exigido isso, e lá eu respeitava. Só que hoje, às vezes, eu vou pregar em trabalho de jovens que lá usa camiseta. Aí eles me dão a camiseta, eu vou pregar com a camiseta. Se tem, não é que a gente está escondendo o erro, mas Paulo falou assim, se comer carne de porco escandaliza seu irmão, então não coma. Então é sabedoria, Sim, entendimento. Aí se eu for na igreja de um pastor que eu sei que ele gosta que usa blazer, eu vou pôr blazer. Não é que a gente vai disfarçar uma coisa. Então o que faltou para nós antigamente foi isso. A ter esse equilíbrio, ser maleável com os nossos filhos. Quando falo os nossos, estamos citando todos em geral. Então, era muito rígido mesmo. Hoje em dia, já se vê... Por exemplo, chapéu. Você lembra que tinha que usar chapéu? Sim, lembro. Televisão era proibido, era pecado. Eu sou dessa época, pastor. Também. Então, eu lembro que a gente ia orar na casa da irmã, tinha uma televisão ligada, eu fazia assim, eu entrava lá com o rosto virado, porque eu achava que era pecado. Eu fiz isso, muitas vezes eu entrei na casa, eu virava o rosto para não olhar para a televisão. E hoje nós temos programa de televisão. Nós se corrompemos? Não, nós começamos a usar a inteligência, o raciocínio, e estamos usando a televisão, a mídia, o YouTube, ao nosso favor. Porque, na verdade, não é a televisão em si que é pecado, é o que tem na televisão, o que passa na televisão. Então, todo crente, ele tem que ser temperado para saber o que convém e o que não convém.
O que precisa é essas orientações. Sim. Irmãos, cuidado com o que você assiste. Hoje nós temos um veículo de comunicação que até uma criança hoje usa, que é o celular. Entra na internet, navega, você tem contato com pessoas de países lá em lugares que você nem imaginaria. E você consegue ter esse contato. É incrível isso. E engraçado, pastor, é que, graças a Deus, eu tive uma habilidade. Quando eu falei de religião, claro, é como o senhor disse, religião é religar, né? Mas existem situações em que tantas portas se abriram e dando-lhe a oportunidade para todo mundo ligar, porque todo mundo, na verdade, uma vez que a pessoa tem uma igreja, tem uma religião, ele é religioso, isso é um fato, né? Mas quando a gente fala a religião, o religioso, aí já dá para entender que é aquela pessoa bem conservadora, aquela pessoa que impõe tudo na risca e tal e tal. Mas antes de considerar a religião ou aceitar a ideia, por mais madura que seja a pessoa, numa ideia ligada à religião, eu prefiro saber no que ele quer me ligar. Sim. Porque vai ter pessoas que eu preciso de religar também, é responsabilidade minha. Exato. Fazer uma ligação com ela a Deus, do jeito que eu me liguei a Deus, através de uma religião. Então, hoje eu tive sempre esses cuidados. Hoje tenho meus filhos na igreja, nunca desviaram também, nasci no berço cristão, meus filhos também permanecem, são casados hoje, sempre me deram orgulho, meus filhos. Que bom, que graças a Deus, eu falo isso porque eu procuro mais do que tudo ter cuidado, como eu disse para o senhor, que tem pessoas que são tão direitas. Eu conheço homens e mulheres de Deus e às vezes tem uma situação de filhos e filhas e eu tenho certeza que não são culpa deles. Não são. Sim. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu falo isso sem medo de errar. O maior problema, às vezes, não é a gente, é quem está por trás de nós, em quem nós acreditamos, em quem nos indica um caminho que a gente até aceita a ideia e depois, quando a gente for orientar os nossos filhos, a gente orientou eles em algo que distanciaram eles totalmente de uma realidade que nós pudéssemos conduzir numa linha de raciocínio com respeito a Deus, com respeito a permanecer em Deus. Porque religião tem tantas igrejas, se não der, quando não deu para mim numa igreja, eu falo, vou congregar em outra. Sim. Deus é bom demais, rapaz. Hoje não tem como a pessoa... A Bíblia diz que Deus não tomará ninguém por inocente, né? Então, se a pessoa não dá certo no lugar, não precisa ser ignorante e achar que tem que ficar naquele lugar. Hoje eu penso assim. Não, eu também penso nisso. É tanto que tem pessoas na minha igreja, quando chega, pastor, não dá para mim. Ô, meu filho, que pena. Eu, como pastor, faço de tudo para a pessoa permanecer na minha igreja. Mas o dia que ela disser não dá, eu não quero perder o vínculo. Porque a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, infelizmente eu terminei saindo, não sei se eu saí do foco. Não, mas mim tá no a foco. depressão, ela também pode... Porque a gente pode amenizar as situações. A gente pode amenizar as situações. A gente pode ter válvulas de escape, né? Isso, a gente pode amenizar a situação. Mas o que a gente precisa é realmente olhar para o que é mais importante para a gente. Não o que é mais importante para terceiros, é para a gente, para os nossos filhos, para a nossa família. Nós temos que reintegrar essa realidade para termos uma vida saudável e a certeza que nossos filhos vão permanecer em Cristo. E quando vier a depressão, elas têm uma válvula de escape. Que é o escape delas? Cristo. E isso é importante. Então, são assuntos que, às vezes, para muitas pessoas é difícil entrar, porque as pessoas andam numa ignorância tão grande. E não custa nada a gente tratar de um assunto que é tão simples para a gente poder encontrar saídas e situações que possa dar um refúgio para as pessoas. Sim, eu acredito nisso. Quando nós olhamos para situações, igual você citou Paulo, citando depressão, citando todos esses assuntos, filhos. Realmente, a gente estuda algo chamado constelação familiar, que não é muito conhecido em nosso meio, no meio evangélico, não é muito conhecido. Mas eu vou falar uma verdade, é uma excelente ferramenta para a família. Porque a norma deles, eles seguem o quê? O que a Bíblia fala, honrar o pai e a mãe.
Sim. Então, quando a gente segue esse princípio, se quebra esse paradigma, se quebra isso, existe uma ordem natural deixada por Deus. Céu, aí teve uma rebelião no céu, aí do céu foi expulso o inimigo das nossas almas, e aonde que ele está? Ele está nos ares, potestades celestes. O que a gente esquece às vezes é que por trás de várias situações está o inimigo. E a gente esquece, às vezes nós queremos brigar com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a pessoa, com o patrão, e a gente esquece desse simples fato que não é a pessoa, é o inimigo por trás da pessoa. Verdade, e a gente, às vezes o pastor, o bispo, o papa, o padre, todos nós esquecemos em um momento, no ápice do agir, do calor, da raiva, da ira, a gente esquece isso aí. Porque ninguém, a Bíblia fala que o inferno foi feito por diabo e seus anjos. O homem vai para lá? Vai. Mas o inferno não foi feito para o homem. Ele vai lá devido à sua rebelião, à sua desobediência. Mas o inferno não foi feito para os homens. Então, entende-se o quê? Que o homem, como a Bíblia fala, era bom. Deus fez perfeito. Mas depois o homem foi se corrompendo, foi procurando invenções. Então, quando nós olhamos essas situações, alguém fala assim, mas o muito estudar, enfado é da carne, nós não precisamos estudar. Eles torcem isso aí, porque nós temos que estudar sim. Claro. Isso aí está falando da lei de Moisés. Quando Paulo fala assim, a cédula que era contra nós, Jesus aniquilou na cruz. Ele está falando o quê? Que nós não conseguíamos cumprir. Então, algumas pessoas criticam, porque a gente estuda, agora quer misturar psicanálise, psicólogo com igreja. Todo dia, toda hora, todo obreiro, todo pastor, igual você falou no começo, é um psicólogo. Sim. Mesmo sem ter estudado, é um psicólogo, é um psicanalista. Se você for ver a Bíblia, ela é todinha psicologia. Verdade. Paulo, ele está falando assim, o maior vilão sou eu. Gente, eles falam que Freud é o pai da psicanálise. Quando você vê Paulo, você fica maravilhado. Verdade. O que ele vê, Freud é 100 anos atrás. Eu até sinto a graça de Deus aqui, porque Paulo é muito antes. Porque ele está falando algo da alma, na revelação do Espírito Santo, que impacta nós tão atual como hoje. Verdade. Ele está falando de situações que ele nem sequer imaginava que iria acontecer. O raciocínio que ele tem, lógico, direção do Espírito Santo, de algo que ele estudou, que ele se aprofundou para conhecer. Então, eu fui muito criticado, porque eu estudei coach, porque eu estudei programação neurolinguística. As pessoas criticam, falam assim, quer misturar, quer trazer essas coisas para a igreja, mas nós usamos isso todo o tempo, só não sabia. Nós sempre usamos psicologia para pregar, mas não sabia o que é psicologia, sim, não sabia o que era psicanálise. Sempre usamos. Agora, nada melhor do que a gente saber o que é e usar com jeito certo, porque quando as pessoas criticam, elas não têm o entendimento do que Paulo falou, aquele que está em espírito, discerne tudo, e de ninguém é discernido. Quer ver um exemplo? É um conceito meu. Tudo na nossa vida, na nossa mão, a gente como servo de Deus, como cristão, vira ferramenta para Deus. Não virou um cajado, uma madeira pegada no chão, na árvore, abre o mar, virou uma ferramenta. A mão, o profeta vai lá, foi Elias ou Eliseu, não lembro, pega a madeira, o machado sobe, vira um imã. Você vai ver na Bíblia várias vezes, situações assim que, dá a volta em volta do muro. Dá a volta, o que meu pé virou? O pé deles virou bomba atômica, os muros de Jericó caiu quando eles gritam. Então, tudo nós vamos usar, vai glorificar o nome de Deus. Então, aqueles que são ignorantes nisso aí, quando eu falo ignorante, é com carinho também. Sim, pessoas que não querem estudar, que não querem aprender, porque acham que, se eu estudar, eu vou perder o calor do Espírito Santo. Eu não perdi. Eu amo estudar a Bíblia, eu amo estudar exegese, amo estudar hermenêutica, e quando a gente estuda, a gente vai ter conhecimento e vai aplicar, Deus vai dar revelação. Por exemplo, nós não pegamos um texto e colocamos aqui, estamos falando livremente, o Espírito Santo vai fazer nós lembrar, e nós aqui está fluindo, está tendo fluxo de conversa. Sim, com certeza. Mas é isso, é verdade, pastor. É tanto que quando o senhor acabou de falar sobre que a gente sabe que existe muitas pessoas que elas não buscam conhecimento com medo de se corromper. Só que elas esquecem que a mesma Bíblia, que elas esperam a revelação dela, vai ter momentos que você não vai ter revelação. Você vai ter que ter o conhecimento. Porque hoje nós vivemos num tempo que quem domina é quem tem conhecimento. Então, por isso tem que estudar. Por isso tem que buscar. E muitos pastores que não buscaram, não estudaram, eles têm um ministério às vezes até frustrado. E aí, quando eles vão buscar o conhecimento, ele já deixou o tempo passar. Não atualizaram. E ele olha para trás e diz, meu Deus, por que eu fui tão ignorante?
É tanto que a Bíblia diz crescer na graça e no Conhecimento. conhecimento. Quando eu falo da graça, é aquele que a gente recebe de Deus. Conhecimento é uma música que a gente faz. Sim. Até Salomão, quando Deus se aproximou dele e pede o que quiseres eu te darei, ele foi tão inteligente, ele foi tão sábio até naquilo que ele ia pedir a Deus. Ele pediu sabedoria. Mas não tem sabedoria. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus e ele dá. Entendeu? Ele dá. Então a gente precisa. E é tanto que no livro de Osés, o próprio Deus diz o quê? O meu povo perece. Por falta de quê? De conhecimento. De conhecimento. Nós precisamos muito, mas muito mesmo. Né? Porque nós... E isso também, pastor, eu não sei, é uma ideia, é algo que eu acho, sim, não está realmente ligado a uma certeza. Mas eu acho que o que mais leva a pessoa às depressões são coisas que, às vezes, coisas que a pessoa deveria ter feito e não fez, depois vem um arrependimento daquilo, e pessoas até que fez que não era para ter feito. Então, vice-versa. É uma sequência de falhas que nós cometemos no nosso dia a dia, na nossa trajetória, tanto crente como não cristão, né? Porque nós somos faltosos, nós temos realmente falhas. E nós, ministros, quantos pastores não se levaram ao suicídio? Sim. E quem vai saber o que se passou na mente desses pastores? Quantos? Muito mesmo. Eu costumo dizer que existem dois tipos de pastores. O pastor que vive da obra e o que vive para a obra. O que vive da obra pode vir o que for. Ele não se ilude, ele não se abate, mas o que vive da obra, qualquer situação, ele trava. Então, a depressão é algo muito sério e nós precisamos amenizar, como disse o pastor, válvula de escape. Gente, foi bom estar com o pastor aqui, Cristiano, e nós vamos continuar essa conversa. Não vai ficar só por aqui, não. Mas, por enquanto, quero dar aqui a palavra final ao nosso pastor e dizer para você que estamos na próxima. Quero agradecer essa oportunidade dessa entrevista, o carinho e a gratidão aí a vocês por tudo isso aqui. Lógico que é corrido, não dá para a gente apresentar tudo, mas acreditamos que o que nós conseguimos mostrar aí ajude você. A intenção é ajudar. A intenção é ajudar. Nessa conversa, conforme você vai falando, eu vou sendo edificado, eu vou me alimentando. Então, isso é o sentido. Esses livros que eu escrevo é algo para ajudar as pessoas. Pessoal, adquira. Na próxima estamos juntos e vamos falar muito mais ainda sobre depressão. Beijo no coração a todos.